A gente nunca sabe quando uma experiência vai transformar a gente para sempre. Foi em 2019 que eu tive aqui pela primeira vez, no deserto de Joshua Tree, na Califórnia. E essa experiência transformou completamente a minha relação com o vazio. E ele nunca mais foi o mesmo dentro de mim. Foi o Steven, um amigo muito especial que em 2019 nos surpreendeu com um convite para vir conhecer o deserto. E aquela experiência foi tão profunda que criou em mim uma conexão e uma curiosidade para descobrir o que existe dentro dessa vastidão, desse infinito. E essa experiência de agora promete ser extremamente transformadora, e essa jornada que eu planejei com muito carinho, eu te conto por aqui. Olha, eu preciso te dizer, eu fiquei tão envolvida com esse lance de deserto que agora ele me chama. Só esse ano, em março, eu já fui pro deserto do Atacama para celebrar um casamento, em um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E na semana passada, a gente teve no deserto de novo, em Superstition Mountain, para vivenciar o Festival das Luzes, que é um evento inesquecível que com certeza eu vou querer voltar mais vezes. E agora eu volto para Joshua Tree, que não é só uma paisagem deslumbrante. É esse lugar que carrega um campo eletromagnético de mistérios e que atrai buscadores do mundo inteiro. Porque aqui as pessoas elas acreditam que o deserto tem um portal de energia poderoso, um vórtex muito potente, assim como em Machu Picchu, por exemplo. E esse deserto, ele está em cima de um cruzamento de placas tectônicas. E há quem diga que os céus por aqui revelam muito mais do que só estrelas. Ele tem em abundância essa árvore que parece uma escultura viva e que dá o nome a esse lugar icônico. Os povos antigos, indígenas da região, tinham essa árvore como uma avó protetora, que indicava caminhos aos viajantes, aonde encontrar água. E se colocava também a lenda sobre essa árvore de que ela é um portal entre mundos, captando as mensagens e mistérios entre outras dimensões. Em Joshua Tree, quem busca pelo transcendental também dá de cara com o passado. Engolido pelo deserto, que deixa rastros que ultrapassam o tempo, em um museu aberto no meio do nada. O responsável? Noah Purify, um escultor e artista conceitual norte-americano nascido no Alabama e ativo principalmente na Califórnia. É conhecido por criar esculturas e instalações a partir de materiais descartados, transformando o lixo urbano em obras de arte carregadas de crítica social. Passou o final da vida no deserto de Joshua Tree, onde desenvolveu o Noah Purify Desert Art Museum, esse museu a céu aberto com obras monumentais de materiais reutilizados. Essa abordagem ela oferece uma reflexão sobre consumo, desperdício e valor. A sua arte não é decorativa, ela é provocativa. Purify acreditava profundamente no poder da arte para educar, reerguer comunidades e promover justiça social. Outra experiência imperdível em Joshua é um lugar cercado de mistérios e que me fascina pela sua história e a sua missão: a cura através de banhos de vibrações sonoras. O Integraton é uma estrutura geodésica que foi arquitetada pelo George Van Tassel nos anos aí de 1950, pensada para projetar, para ressoar o som de uma forma acústica tão perfeita que o som invadisse cada pessoa que tivesse a experiência do sound bath. Aqui a gente precisa entender que essa estrutura não tem pregos e nenhum tipo de metal, porque Van Tassel acreditava que isso podia interferir no campo eletromagnético da experiência. Essa estrutura também tem inspirações bem especiais, tanto do Nikola Tesla quanto dos egípcios e também, claro, dos extraterrestres que ele alega serem de Vênus e que passaram para ele as instruções de que esse lugar deveria ser feito de tal forma com determinada finalidade. E esse é o lugar especial que a gente escolheu ficar aqui em Joshua Tree.
Uma cabana rústica no meio do deserto, onde a riqueza dos detalhes me encanta cada vez que eu entro aqui. A nossa anfitriã, a Mindy, ela é super caprichosa, tem um nível de excelência, de bom gosto, assim, ó, que faz meu coração transbordar, sabe? Desde o pegador, onde você em cada porta encontra também o tema que ela escolheu para decorar esse espaço. Ela trouxe referências da Alice no País das Maravilhas e a gente encontra um pouquinho disso em cada lugar que a gente vai observando dentro da cabana. Fora que a paleta de cores que ela escolheu, preciso falar que tá combinando com todas as roupas que eu trouxe de casa. Parece até que foi planejado, assim, mas não foi. Foi a vida só que entregou uma dose de Pinterest na nossa vida aqui, lindamente. E quando eu falo sobre os detalhes que encantam a mim, é que além do livro Alice no País das Maravilhas, que dá o tom da decoração da casa, tem 2 livros sobre ufologia, e aqui cabe uma curiosidade a meu respeito. Eu uso muito do meu tempo livre, há mais ou menos uns 3, 4 anos já, no estudo de ufologia, que são fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar, sobre contatos com seres de outras dimensões, talvez outros planetas, aparições de objetos não identificados no céu. E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter alguma notícia em relação a isso daqui. E essa é uma das surpresas que o deserto entrega para nós nesse momento, assim, uma dose extra de conforto no meio de tudo que é árido, sabe? Porque uma cama boa para você conseguir descansar, com detalhes ao teu redor que também te trazem essa sensação de aconchego mesmo, sabe? E eu tenho uma lembrança muito boa de algumas coisas que eu tenho encontrado por aqui, porque remete também lá na minha infância, na minha adolescência. Eu cresci no interior do Paraná e uma boa parte da minha família tinham casas no sítio mesmo. E aí um detalhe aqui que conectou demais comigo, que eu lembro quando eu era pequena, é o banheiro fora da casa, à parte. Olha só, se liga, tanto no chuveiro quanto no banheiro. Que sensação mais assim de déjà vu na minha vida, olha isso. E aqui a sala de estar é para estar integrado com toda essa beleza aqui. A cabana tem como único cômodo fechado o quarto e ali a bancada principal da cozinha, e a integração acontece aqui fora, quando tem uma bancada grande também e um espelho próximo de uma churrasqueira, e o chuveiro é um charme à parte. O chuveiro tem o teto aberto para você poder olhar as estrelas enquanto você toma banho. E é aqui que muitas memórias se fazem vivas no meu coração. Eu lembro muito dessa ação de separar o chuveiro e o banheiro aqui. Eu preciso mostrar também. E olha os detalhes aqui dentro, que lindo. A pia do lado de fora. O que muitas pessoas chamam de coincidência, para mim tem outro nome. É a vida nos entregando presentes, e a Mindy foi um desses presentes, porque além de dona dessa charmosa cabana, ela nos trouxe para dentro do seu núcleo familiar e das suas amizades. No final de semana, ela convidou as amigas para Joshua Tree e eu senti que tinha algo especial que eu podia entregar para elas também. E assim retribuir esse acolhimento tão amoroso que a gente recebeu. E foi dessa maneira que o deserto abriu um espaço, uma oportunidade. Eu decidi oferecer uma sessão de renascimento para esse grupo de amigas. Tudo ficou ainda mais inexplicável quando surgiu o cenário mais poético que eu encontrei na vida. A energia que permeou essa sessão foi quase palpável. Enquanto eu conduzia, minhas mãos formigavam e meu coração só sabia agradecer por viver esse momento. Joshua é um lugar que te apresenta pessoas, lugares e histórias sem lógica nenhuma, mas que ao mesmo tempo de uma autenticidade muito genuína. É como se o deserto me sussurrasse,
quem é você. E aprender a ouvir e lidar com a resposta tem sido um processo de coragem e autoconhecimento valiosos. Viajar e tirar férias para mim não é só sobre descansar e conforto, sabe? Muitas vezes é exatamente o contrário. Afinal, é no desconforto de acessar as diferenças que descobrimos como a gente está configurado emocionalmente. Agora eu me despeço com a certeza de que dessa vez eu contribuí com a minha energia nesse lugar e de que agora esse deserto também guarda a minha energia e os meus segredos.